Graça e paz, queridos. Mais uma quinta-feira juntos para mais uma aula do curso Panorama Bíblico. E hoje nós vamos falar a respeito dos livros de Samuel. A gente vai falar mais especificamente de 1 Samuel após a introdução, mas a gente vai falar a respeito então desses livros. No cânon hebraico, a 1º e 2º Samuel formam apenas um livro. Não está como está na nossa Bíblia em língua portuguesa. O autor, como os livros históricos, como já foi dito aqui, os autores são anônimos, embora alguns acreditem a Samuel a autoria de 1 Samuel de 1 a 24 e atribuam a Natan e a Gade como autores da parte restante dos livros de Samuel. A data do livro cobre um período de 1100 a.C. a 970 a.C. aproximadamente, ok? Vamos falar então sobre o estado religioso da nação neste tempo. Eu quero lembrar você que Samuel é o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Você se lembra aí que nas aulas anteriores nós falamos a respeito do livro de Juízes, dos juízes que foram essas figuras que foram levantadas por Deus em momentos específicos, quando Israel não tinha uma autoridade nacional. O estado religioso era um estado em que ainda predominavam a idolatria e a imoralidade. Por exemplo, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, no versículo 3, a gente pode ler o seguinte, eu vou ler aqui junto com você. 1 Samuel, capítulo 7, versículo de número 3. Olha só. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então, essa fala de Samuel já mostra que havia idolatria naquele tempo, e se a gente pensar no culto a Astarote, a gente vai dizer que havia imoralidade também no culto a esses deuses, ok? O estado político da nação de Israel nesse tempo. Havia divisões internas, haviam lideranças divididas e havia uma anarquia geral. E havia também opressões externas. Os filisteus do sudoeste fizeram nessa época a maior oposição externa a Israel. Se você já leu as Escrituras e se você se aventurar a ler os livros aqui de Samuel, você vai perceber que os grandes adversários nessa época eram justamente os filisteus. Embora a nação também fosse atacada pelos inimigos do leste e pelos inimigos do norte, no caso, a Síria. Sob o reinado de Davi, a nação tornou-se uma força política e respeitada por todas as nações da região. Sob o reinado de Davi, a nação irá aumentar consideravelmente o seu território. A nação vai se unir e ela vai se tornar uma nação respeitada pelas nações que estavam ao seu redor. Qual é o objetivo dos livros de Samuel? O objetivo é apresentar a história do desenvolvimento de Israel desde um estado de anarquia até um estado de monarquia teocrática. O tema do primeiro livro de Samuel é o estabelecimento de Israel como um reino teocrático. Durante a história do povo, o povo vai pedir para o Senhor um rei. O primeiro rei a ser levantado é Saul, não é? Saul, ele fracassa, vamos dizer assim, no seu reinado, no que diz respeito a seguir as ordenanças de Deus, seguir a lei do Senhor. Então Deus se provê de um rei, que é chamado nas Escrituras de um rei segundo o seu coração, que é o rei Davi. Até hoje, se você vai a Israel, você percebe o carinho que a nação tem por esse rei chamado Davi, que reinou no passado lá em Israel. Quais são as contribuições singulares do livro de Samuel? Samuel é apontado como aquele que unge reis. Você conhece a história do livro, que ele ungiu Saul, mas ele também ungiu quem? Ele ungiu o rei
Davi. Nós conhecemos a história dele indo até a casa de Jessé, não é? Os filhos de Jessé passando diante dele, e então Davi sendo buscado e sendo ungido como o rei que ocuparia o lugar do rei Saul. A gente vê Ana, uma mulher que é estéril e que dá à luz ao primeiro dos profetas, uma mulher que clama e é abençoada com um filho que é profeta. A gente encontra aqui neste livro a figura trágica de um sacerdote chamado Eli. Eli simboliza a trágica condição em que se encontrava Israel naquela época. Forma de piedade sem poder ou disciplina pessoal. Eli cometeu a falha terrível de não disciplinar os seus filhos que levavam o povo de Israel a blasfemar, por exemplo, do sacrifício, do sistema sacrificial daquele tempo. Por quê? Porque eles pegavam a parte do sacrifício que não deveriam pegar, e também porque eles se prostituíam com as mulheres ali no lugar, muito próximo do lugar onde era feito o sacrifício em Siló. A gente vê Deus falando que iria disciplinar Eli por ele não disciplinar os seus filhos. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13. A gente pode ler um versículo que fala a respeito disso. Diz assim o texto: porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Fica aí uma lição para a nossa vida, não é verdade? De que quando vemos os nossos filhos fazendo algo que ofende o coração de Deus, nós precisamos repreendê-los para que não sejamos julgados pelo Senhor. Uma outra contribuição importante que a gente encontra aqui dentro do livro de Samuel é a escolha de Saul como rei. E a gente vê, infelizmente, Saul numa espiral descendente no que diz respeito à sua vida espiritual. A gente vai ver que Saul comete uma série de pecados, até infelizmente matar-se no final da sua vida em uma das batalhas que ele lutou. Embora tenha tido um bom começo, a gente percebe que o final de Saul, infelizmente, é um final um tanto quanto triste. Saul, por exemplo, ele usurpa a função de sacerdote. Em um determinado momento, como Samuel demorava para chegar, ele então ocupa a posição de sacerdote, oferece um sacrifício ali, fazendo algo que ele jamais deveria ter feito. Quando Deus ordenou que os amalequitas fossem destruídos, ele não destrói os amalequitas, ele poupa ali o gado, ele poupa o rei dos amalequitas, infelizmente. É uma obediência parcial. E quando repreendido pelo profeta Samuel, ele vai dizer: olha, eu guardei os animais para oferecerem sacrifício ao Senhor. E aí a gente vai ouvir aquela famosa frase que todos nós conhecemos, que é melhor obedecer do que sacrificar. A gente vê ele como um líder que tem ciúmes de Davi. Quando Davi está despontando como líder militar e está recebendo todo o carinho da nação de Israel, a gente vê um Saul que persegue, que começa a perseguir Davi por conta disso. E nós também podemos dizer que quando castigado por Deus, Saul, ao invés de receber a disciplina de Deus, de acolher o que Deus estava falando para ele, ele se torna alguém amargo. Ele não tem a humildade de receber o castigo da parte do Senhor. Uma outra contribuição que a gente encontra aqui dentro do livro de Samuel é a história de Davi e Golias. Também uma história muito conhecida por nós, quando esse mercenário contratado pelos filisteus desafiava o povo hebreu e pedia um homem para um duelo, para que aquele que vencesse então subjugasse o seu adversário. A gente vê que, embora havia entre o povo de Israel homens que não tinham coragem de se levantar para lutar contra Golias, Davi então vai visitar os seus irmãos, assume a responsabilidade então de enfrentar Golias, e com uma funda, com
pedra e com Deus do lado dele, ele destrói Golias e assim opera um grande livramento para a nação de Israel. Na verdade, esse é um acontecimento que acaba projetando bastante Davi no que diz respeito a ter uma posição de destaque dentro do povo de Israel. E a gente então vai encerrar, ainda falando sobre as contribuições singulares, mencionando o extraordinário Davi. Um homem que tem um profundo amor por Deus. Já foi dito aqui anteriormente, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, é assim que ele ficou conhecido. Era um adorador. Se você conhece a história bíblica, você sabe que ele organizou o culto em Israel, ele introduziu música na adoração a Yahvé, ele assume o trono como servo de seu povo. Havia um desejo no coração de Davi de servir ao seu povo e de honrar o seu Deus. A gente vê que ele acaba se tornando como um padrão, porque os outros reis que vão reinar em Israel depois de Davi, é dito deles às vezes assim: olha, não fez o que era reto como Davi fez. Então ele acaba se tornando um padrão de servo do Senhor. E no seu longo período de provação, ele é alguém que aprendeu a esperar em Deus, até que Deus o colocasse assentado no trono de Israel. Embora tivesse algumas oportunidades, por exemplo, de ferir Saul, de matar Saul, que o estava perseguindo naquela época, a gente vê Davi não tendo coragem de tocar no ungido do Senhor e esperando o tempo de Deus para que as coisas de verdade acontecessem, para que Deus cumprisse então a sua promessa. A gente encerra então hoje a nossa aula do PB falando a respeito do livro de Samuel, de 1 Samuel, e na próxima aula a gente vai abordar o segundo livro de Samuel. Eu espero que você tenha sido abençoado. Quero pedir a você aí para curtir o canal da Igreja Batista Videira, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Nós estamos felizes com aquilo que temos ouvido a respeito das aulas do PB e a gente espera continuar aqui, permitindo Deus, cobrindo todos os 66 livros das Escrituras, trazendo um panorama para você, um resumo para você, para o teu crescimento espiritual. Deus te abençoe. Fique em paz, em nome de Jesus.